Queridos alunos, prazer estar com vocês novamente. Estamos dando início à nossa 9ª sessão de Teoria Geral do Processo. Meu nome é Hugo Filardi, sou professor da Faculdade Nacional de Direito, a gloriosa UFRJ. E hoje, na aula de hoje, nós começaremos a discorrer sobre as garantias fundamentais do processo. Antes, alguns recados, né? Tenho recebido ainda alguns questionamentos a respeito do trabalho escrito, que será a avaliação do semestre. O trabalho escrito, senhores, é individual e nós pretenderemos observar como os senhores enfrentam um determinado assunto jurídico. Então, escolham qualquer tema do programa, qualquer tema que tenha sido discorrido por mim no curso dessas sessões e desenvolvam. A ideia é perceber como os senhores raciocinam e colocam e transpõem o raciocínio para o papel dentro da análise, da pesquisa de algum assunto relativo à matéria de teoria geral do processo. A data de envio já foi mencionada. Peço apenas que os envios sejam por e-mail, tá? Usem aí o filardi@siqueiracastro.com.br para o envio dos trabalhos, tá? Dúvidas, se vocês tiverem algum tipo de ponderação sobre as aulas, enfim, mesmo esquema, né? Vocês podem entrar em contato comigo pelo direct do Instagram, vocês podem usar a ferramenta do YouTube, lá da própria plataforma em que as aulas estão sendo postadas, e vocês podem fazer contato comigo por e-mail. Eu só gostaria que o envio do trabalho fosse concentrado por e-mail, tá bom? Bom, espero receber trabalhos ricos, coerentes, inteligentes, como normalmente são os trabalhos produzidos pela Faculdade Nacional de Direito. Os melhores trabalhos serão selecionados por mim para uma coletânea de artigos, de ensaios que eu estou fazendo de alunos meus na Faculdade Nacional de Direito. Então, caprichem, senhores. Bom, vamos falar de processo, vamos falar menos de burocracia e vamos falar de teoria geral do processo. Falo aos senhores, como um papagaio desde a primeira sessão, sobre a existência de um modelo constitucional de processo. De um modelo de direito processual alicerçado nas premissas do neoconstitucionalismo, que produziu o movimento que startou a criação ou entrada em vigor de uma série de constituições democráticas e asseguradoras de direito. Já fiz menção às constituições de Portugal, à Constituição da Espanha e a nossa Constituição, a Constituição de 88, a Constituição da República Federativa do Brasil, em 1988, ela teve esse condão, né? Ela se tornou uma Constituição mais garantidora de direitos, ela se tornou uma Constituição, para fazer as vezes do deputado federal Ulisses Guimarães, que foi o presidente da Assembleia Constituinte, é uma Constituição cidadã, ou pretende ser uma Constituição cidadã. As constituições até antes do movimento do neoconstitucionalismo eram constituições mais destinadas, elas eram mais simples e elas eram mais destinadas ao detalhamento do funcionamento do Estado. A Constituição, à luz do neoconstitucionalismo, ela também faz menção ao funcionamento do Estado, mas ela tem uma preocupação muito maior com a proteção do jurisdicionado ante arbitrariedades cometidas pelo próprio poder público, pelo próprio
Estado. É o Estado protegendo o jurisdicionado da própria força do Estado. Esse conjunto de normas foi exaustivamente debatida e condensada num projeto de Constituição que foi aprovado pela Assembleia Constituinte, Constituição promulgada em 1988, e Constituição que teve, a Constituição foi o primeiro jato democrático após o movimento de reabertura do Brasil, em sucessão ao regime de exceção que vigorou entre 1964 e 1985. Regime de exceção por quê, senhores? Porque, à luz do constitucionalismo moderno, qualquer regime que desconsidere a vontade popular se torna, por si só, um regime ilegítimo. E transparece um regime que não atende à sua principal finalidade, que é de dotar o jurisdicionado de armas adequadas, armas institucionalmente ajustadas, para que esse possa exercer o seu direito à cidadania. Então, senhores, nós hoje temos um Estado democrático de direito, e não simplesmente um Estado de direito, porque nossas normas foram concebidas num ambiente de debate plural e democrático dentro da sociedade civil. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, teve a preocupação de contemplar um debate amplo dentro da sociedade civil da época. Sem medo de errar, a Constituição da República Federativa do Brasil foi o marco de retomada da cidadania ao jurisdicionado no Brasil. E foi o primeiro momento de debate democrático, franco e plural após o período da ditadura militar. Lembro aos senhores que a primeira eleição para presidente da República após o regime ditatorial, após o regime conduzido pelos militares, a primeira eleição direta ocorreu em 89. Eleição vencida pelo atual senador Fernando Collor de Mello. A nossa Constituição é a anterior. Então, aí a importância da Constituição da República Federativa do Brasil no detalhamento, na salvaguarda e na proteção irrestrita do jurisdicionado nesse país. Dentro deste ambiente plural, democrático, de construção de ideias, um ambiente propositivo e não destrutivo que vemos hoje no processo legislativo brasileiro. Dentro deste ambiente de efervescência, de profusão de debate sobre novos direitos, nasceu a Constituição da República Federativa do Brasil. E, dentro da Carta Magna Brasileira, existe um bloco de normas destinadas
a assegurar a proteção endoprocessual, ou seja, dentro de uma relação jurídica processual de qualquer jurisdicionado. E esse bloco normativo é o que chamamos de modelo constitucional de processo. A Constituição da República Federativa do Brasil, em seus artigos 5º e artigo 93, produziu normas constitucionais com um pano de fundo, com um substrato processual. As normas processuais, tradicionalmente, elas não eram tratadas na Constituição. As normas processuais, normalmente, são tratadas através de códigos, e os códigos são leis ordinárias. Qual é o recado que o poder constituinte originário de 88 quis passar? O recado foi que existem princípios e valores tão importantes e tão caros à sociedade e que têm aplicação na seara processual que devem ser protegidos sob o manto de normas constitucionais. E muitas destas, para não dizer a maioria, ou quase todas, protegidas como cláusula pétrea na Constituição. Daí surge do bloco de princípios processuais positivados na Constituição da República Federativa do Brasil, é que surge um modelo constitucional de processo. Os senhores também verão que o Código de Processo Civil de 2015, em seus artigos 1º a 11, tratou de positivar princípios de natureza processual dentro do Código. E aí, o debate à época era se era necessário ou não, ante a positivação desses princípios dentro da Constituição. E, mais uma vez, aí já o legislador ordinário. O recado foi de reforço. O Código de Processo Civil de 15 mostra alinhamento completo ao bloco, ao modelo constitucional de processo. E, por conta disso, entendeu por bem em reforçar princípios positivados na Constituição no Código de Processo Civil e introduzir o detalhamento de princípios e valores mais frescos, mais contemporâneos. Lembro de, na aula passada, ter abordado com os senhores, quando falei de aplicação da norma processual no tempo e no espaço, eu lembro de ter chamado a atenção dos senhores para o artigo 8º do Código de Processo Civil, que é o artigo muito lastreado num ensaio jurídico do professor José Carlos Barbosa Moreira, de 1984, nomeado Função Social do Processo. É o artigo que determina ao aplicador da norma processual que o faça atendendo à finalidade social do processo. Olha aí o legislador processual surfando uma carona positiva no legislador
Ordinário Civil, o Código Civil é de 2002. E no Código Civil você tem passagens específicas sobre a função social da propriedade e a função social do contrato. A função social da propriedade e a função social do contrato encontram lastro na Constituição da República Federativa do Brasil. Mas o legislador civil, em 2002, entendeu por bem detalhar o Instituto, para viabilizar a sua adequada aplicação. Isso ocorreu também com o legislador processual, com o Código de Processo Civil de 2015. Bom, feitas as apresentações, vamos detalhar as garantias fundamentais do processo. Eu queria começar falando da garantia do devido processo legal. A garantia do devido processo legal ela está inserida na Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 5º, inciso 54. Peço aos senhores que leiam o artigo 5º, inciso 54. É importante a leitura do Código da Constituição, nesse ponto, para a compreensão do Instituto. O devido processo legal, ele é um instituto de origem na Common Law. E o primeiro ensaio de devido processo legal que se tem notícia ocorreu em 1215, com a edição da Carta do João Sem Terra. A Carta do João Sem Terra, ele visava regulamentar ou limitar o poder do rei, acomodando, assim, na Inglaterra, a tensa relação que existia entre rei e nobres e detentores de terras, porque o rei passava a ter uma limitação normativa e só poderia invadir ou violar bens importantes como a vida, a liberdade e a propriedade, observando o devido processo legal. Foi uma primeira pílula de proteção do jurisdicionado ante a força, a imperiosidade e os inevitáveis arbítrios do poder central, do poder público, que à época se confundia com a figura da coroa. Então, a Carta de João Sem Terra foi um primeiro jato de pensamento normativo no sentido de limitar o exercício do poder pelo seu titular. A teoria do devido processo legal ela foi evoluindo no curso dos séculos e a teoria do devido processo legal ela ganhou relevante impulso ao ser abraçada pela Constituição Americana. A Constituição Americana foi alicerçada sob a ótica do devido processo legal. E a interpretação da Constituição Americana, que data de 1789, pasmem, né? A interpretação da cláusula ou do princípio do devido processo legal, ele evoluiu, né? Então, nós temos duas acepções do devido processo legal. Nós temos o devido processo legal procedimental, que é
a observância irrestrita de regras pré-estabelecidas na condução, na marcha de uma determinada relação jurídica processual. E, além do devido processo legal procedimental, nós temos o devido processo legal substantivo. E o devido processo legal substantivo foi uma construção doutrinária e jurisprudencial do direito estadunidense que permite que a cláusula do devido processo legal tenha aplicabilidade extraprocessual, que a cláusula do devido processo legal possa proteger os jurisdicionados em campos que não o do processo, em campos extra-relações jurídicas de direito processual. É com base na cláusula do devido processo legal substantivo que normas de um determinado contrato que estabeleçam condições absolutamente inadequadas sob a ótica dos valores constitucionais sejam tidas como não lidas, ou como inexistentes, ou como incompatíveis com a ordem constitucional. É com base na cláusula do devido processo legal substantivo que a administração pública precisa, de maneira imperiosa, conduzir os ditames de processos licitatórios. Então, o devido processo legal, ele ganhou musculatura. Ele nasce na Inglaterra, ganha musculatura nos Estados Unidos. E o devido processo legal, ele permite que haja, quando do enfrentamento de questões conflituosas, que haja um temperamento do julgamento à luz tanto da razoabilidade quanto da proporcionalidade. A razoabilidade e proporcionalidade, nesse aspecto, eles podem ser lidos como sinônimos. A razoabilidade surge como a expressão do direito, do devido processo legal substantivo no direito estadunidense. Já a proporcionalidade, que decorre do próprio Estado democrático de direito, ela surge enquanto princípio derivado do devido processo legal substantivo no direito europeu continental, no direito alemão, na Constituição de Bonn, de 1948. Mas a gênese desses dois subprincípios importantíssimos que, dada a sua relevância, deixam de ser subprincípios e se tornam princípios autônomos, né? A gente, em direito constitucional, a gente vê que não há a possibilidade de colisão entre princípios.
Os princípios, eles não colidem. Diferentemente das regras, né? Sob a ótica do working, as regras, elas colidem, sim, né? E existem critérios de afastamento de uma regra em detrimento de outra. O critério da especialidade, o critério temporal, enfim. Os princípios não. Os princípios, eles, por mais que pareçam antagônicos, eles não são. Não há conflito entre princípios. Vou dar um exemplo aqui. O princípio do acesso à justiça, que a gente vai desenvolver mais à frente, ele possui um princípio correlato num sentido oposto, que é o princípio da vedação ao abuso do direito de demandar. Então, você tem, de um lado, o acesso à justiça e você tem, de outro lado, uma trava do Estado constitucional, do Estado democrático de direito, no sentido de que o jurisdicionado não movimente a máquina judiciária indevidamente, ou incoerentemente, ou como instrumento de chicana, ou de pressão, ou de sujeição inadequada de um jurisdicionado qualquer. Esses princípios colidem? A resposta é não. Esses princípios coexistem. E a coexistência entre esses princípios somente é possível pela ponderação de carga no caso concreto desses princípios. Então, um princípio ele se expande para que outro princípio se contraia num determinado caso concreto e a recíproca é verdadeira. Esta expansão de incidência e contração de atuação, ela só é permitida, ela só é possível à luz da razoabilidade e da proporcionalidade. A razoabilidade e a proporcionalidade se destinam também a dirimir aparentes conflitos entre princípios. Lembrem-se, não há conflito entre princípios. Princípios não conflitam. Princípios coexistem através de uma interpretação do sistema jurídico pautado na razoabilidade e na proporcionalidade que decorrem do devido processo legal. Sobre o devido processo legal, eu não posso deixar de fazer menção à obra mais importante escrita no direito brasileiro sobre esse assunto, do professor Carlos Roberto Siqueira Castro, professor que foi titular durante muitos anos na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, devido processo legal e o princípio da razoabilidade das leis. Esse livro é editado pela editora Forense, está na sua, salvo engano, 7ª edição, e é um livro maravilhoso, é uma obra definitiva, se é que a gente pode afirmar que exista a obra definitiva em direito, sobre o princípio do devido processo legal. Sobre a ponderação de interesses, busquem através da obra do professor Humberto Ávila. O professor Humberto Ávila é do Rio Grande do Sul e ele escreveu um livro, Ponderação de Interesses. Nesse livro, Ponderação de Interesses, o professor Humberto Ávila, que é um professor até de origem de direito tributário, mas que tem uma linha de pensamento muito mais voltada para o constitucionalismo filosófico. O professor Humberto Ávila detalha a questão do conflito aparente entre princípios e o mecanismo que resolve esse conflito aparente pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Bom, voltaremos ao tema garantias fundamentais do processo na próxima sessão
Espero que todos estejam bem e na próxima sessão nós detalharemos os demais princípios constitucionais de processo. Fiquem bem.